O Brasil possui a maior reserva de água doce do planeta. Nossos rios representam 13% do volume fluvial no mundo. Temos ainda o aquífero Guarani. O que essa reserva representa para nós, Joanisval? O aquífero Guarani é um superdepósito subterrâneo que cruza 7 estados brasileiros, chegando até Argentina, Paraguai e Uruguai. As águas dessa reserva dariam para encher o equivalente a 7,5 milhões de estádios do Maracanã e abastecer 360 milhões de pessoas. Mas o Brasil só utiliza 5% desse potencial. Em 2003, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o projeto Aquífero Guarani, que define medidas de gerenciamento e preservação da água. O Brasil, junto com a comunidade internacional, tem adotado algumas medidas para reverter a crise hídrica no mundo, mas os resultados ainda não são satisfatórios. Em 2003, o G8, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia, discutiu medidas para o problema da água no planeta. Entre elas está o uso da irrigação mais eficiente, a descontaminação dos rios e a expansão das estações de tratamento de esgoto que permitam reciclar a água usada. Também se discutiu a possibilidade de dessalinização da água do mar. Especialistas, empresários e ecologistas concordam que a ameaça de escassez é real, mas que há tempo para evitá-la. Para isso, é preciso estancar o desperdício, recuperar as reservas poluídas, garantir o direito à água para os mais pobres e criar projetos de educação ambiental. Um dos maiores problemas ambientais ligado à questão da água é a desertificação. Grandes áreas estão se tornando desertos. No Brasil, como em vários países da Ásia, África e das Américas, o processo de desertificação é grave, principalmente no Nordeste, Sudeste e Sul do país. A necessidade de água cresce ainda mais rápido que o aumento da população. Para atender a essa demanda, poços e barragens são construídos indiscriminadamente, deixando prejuízos incalculáveis. No mundo já são mais de 40 mil barragens. Como vimos, o desmatamento provoca a desertificação, mas ele também é um dos principais responsáveis por outro fenômeno, as enchentes. Uma das piores dos últimos anos ocorreu em 1998, nas margens do rio Yangtze, na China, onde mais de 3 mil pessoas morreram e 230 mil perderam suas casas. No Brasil, a situação também é muito grave. Possuímos a maior floresta tropical densa do mundo, com cerca de 357 milhões de hectares, e a maior superfície de mangues do planeta, com aproximadamente 25 mil quilômetros quadrados. A destruição dessas áreas ambientais tem causado enchentes de norte a sul do país. Outro agravante que tem levado à desertificação de várias regiões do planeta é a extinção de espécies da fauna e flora. Quando o homem faz isso, ele destrói rios, provoca mudanças climáticas e acaba disseminando doenças por meio da liberação de bactérias e vírus que ficaram séculos adormecidos no interior das florestas. Não se sabe ao certo o número de espécies do planeta. Pesquisadores estimam em 30 milhões. E destes 30, apenas 1.700.000 espécies foram identificadas até hoje. É claro que o desaparecimento de algumas espécies é um fenômeno natural. Entretanto, a extinção depredatória atinge sensivelmente toda a espécie humana. É preocupante a extinção de inúmeras espécies de animais e plantas em todo o planeta. Algumas delas ainda desconhecidas dos cientistas. À medida que o homem avança em busca de terras para agricultura, pecuária e que as cidades crescem desordenadamente, mais e mais florestas são sacrificadas e espécies são dizimadas. O grau de penetração humana em áreas cada vez maiores do planeta não é sustentável. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 25% das espécies de mamíferos poderão extinguir-se em 30 anos. 1.183 das 10 mil espécies de aves conhecidas podem desaparecer, o que significa riscos de aumento no número de insetos e pragas, prejudicando a agricultura e aumentando o perigo de doenças contagiosas. Podemos citar ainda que 1/3 do estoque mundial de peixes
alimento de mais de 1 bilhão de pessoas, já desapareceu, principalmente no Mediterrâneo e nas costas da China e do Japão. Em termos de biodiversidade, que é o conjunto de espécies de plantas e animais no meio ambiente, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. A biodiversidade brasileira tem sido utilizada especialmente no exterior e por empresas estrangeiras para descobertas no campo da medicina e dos cosméticos. Dos 12 países considerados como os de maior riqueza em diversidade do mundo, 4 se encontram na América do Sul: Brasil, Colômbia, Peru e Equador, com cerca de 90 mil espécies de plantas com flores e coníferas. Organizações não governamentais de meio ambiente defendem a implementação de novas áreas para a proteção da floresta, uma vez que as áreas protegidas existentes equivalem a apenas 3,5% da Amazônia. Até hoje, a maior parte da floresta permanece virgem e ainda pode ser preservada. No Brasil, que possui a maior cobertura vegetal do mundo e o maior número de espécies de animais conhecidas, a situação é tão grave quanto no resto do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, mais de 130 espécies correm o risco de extinção. Entre elas, o jacaré do papo amarelo, o sabiá da serra, o pica-pau-rei, o lobo-guará, o mico-leão dourado, a jaguatirica e a onça-pintada. Para falar da problemática da água neste século e sobre o que os países estão fazendo para ensinar a população sobre o uso correto da água, o Conexão Mundo conversou com um grande especialista, o engenheiro da Agência Nacional de Águas, Sanderson Leitão. Sanderson, você diria que a água, em termos internacionais, já se transformou numa commodity, um recurso econômico, a tal ponto que alguns países já exportam? Sim, veja bem, eu até posso citar um exemplo muito típico. O Canadá, como o Brasil, é um dos maiores detentores de água doce do planeta, né? E a França compra água do Canadá na forma de gelo para fazer, segundo os franceses, a melhor cerveja do mundo. Um dos problemas principais hoje no mundo é a questão do acesso à água potável. A gente sabe que há processos tecnológicos que permitiriam um aproveitamento da água salgada para consumo humano, fazendo o processo de dessalinização. O que impede que esse processo seja feito em larga escala? Essa tecnologia de dessalinização, ela ainda é alta, é uma custosa, uma tecnologia cara para nós. Nós temos capacitação técnica e científica. Há programas anteriores de governos passados e até do atual de dessalinização de águas salobres, ou seja, aqueles poços que foram perfurados no semiárido nordestino por entidades governamentais alguns anos atrás, que a água jorrava salobra. Então já há dessalinizadores de água salobra, né, em alguns pontos do semiárido brasileiro. E também há alguns projetos piloto, eu diria que há cerca de 2 ou 3 dessalinizadores de água marinha no Brasil, um em Fernando de Noronha e outro que eu me lembro também em São Mateus, no Espírito Santo. Eu creio que a dessalinização de água do mar também é uma alternativa para se amenizar o problema da escassez de água no Brasil, notadamente na região do Nordeste. Foram criadas em vários países agências reguladoras e aqui no Brasil também. A ANA, a Agência Nacional de Águas. Como é que acontece esse processo de regulação
nesse setor, em termos internacionais e também aqui no Brasil? A ANA é uma entidade de caráter especial. Ela regula de certa forma, mas ela também ela aplica e ela tenta fiscalizar a legislação de recursos hídricos no país, né? Principalmente naqueles rios ditos de domínio da União, rios federais. São aqueles rios que perpassam mais de uma unidade da federação. Esse modelo foi inspirado em algum outro modelo? Esse modelo foi inspirado no modelo de gerenciamento das águas francês por agência de bacias. No entanto, ele é aplicado às nossas condições, né? Porque, veja bem, nós somos um país enorme, 8.512.000 quilômetros quadrados. Temos, realmente, somos o país que mais detém água, um dos 3 países com mais recursos hídricos do mundo, né? Mas qual é o nosso problema? Um país com tanta água disponível. Quais são os outros 2? Canadá e a Rússia. Né? Qual é o problema? É porque essa água ela é distribuída irregularmente ao longo do território brasileiro. Para você ver, a região norte detém cerca de 70% da água superficial do Brasil. Qual é o problema dessa discrepância, dessa falta de água? No nosso entender, isso foi um erro do passado, ou seja, não houve um gerenciamento adequado dos recursos hídricos ao longo do passado. A questão é saber usar, então. Saber usar, saber gerir adequadamente, racionalmente. Com todas as nossas dificuldades, nós temos uma das legislações mais avançadas do planeta. Inclusive, muitos países, inclusive latino-americanos, estão se inspirando na legislação brasileira. E a própria França, veja bem, onde nós nos inspiramos, está curiosa por saber como é que funciona uma agência nacional, porque eles não têm uma agência que cuida de todas as bacias, eles têm agências de bacias espalhadas pelo país. Apesar dessa legislação moderna que você mencionou, a gente vê aqui mesmo no Brasil emblemas negativos desse gerenciamento da água. Lembramos, por exemplo, do caso do Tietê, em São Paulo, e da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Por que é tão difícil conciliar legislação e uma realidade adequada para a sociedade brasileira como um todo? Eu diria que um dos nossos maiores problemas é a falta de saneamento ou até a falta de tratamento dos efluentes, não é isso? Eu diria que infelizmente, apenas cerca de 15%, um dado otimista, dos nossos esgotos são tratados. Não é? E isso é uma coisa que afeta bastante, porque, por exemplo, de um lado nós temos políticas avançadas de conservação e gerenciamento de recursos hídricos. Do outro lado, nós ainda não temos aprovada a nossa Política Nacional de Saneamento, que está sendo trabalhada no momento e que em breve vai ser aprovada, mas ainda não está aprovada nem está terminada. Mas nós estamos caminhando nesse sentido, não é? Então, o problema do Tietê é que há uma região industrial muito importante e que antigamente não havia o tratamento adequado dos seus efluentes. Há muito dinheiro que é investido na região, não só no Tietê, mas no Vale do Paraíba, na Baía de Guanabara, não é isso? Na região de Camaçari, na Baía de Todos os Santos, na Bahia. E para que esses efluentes industriais, dessas regiões industriais, sejam tratados. Inclusive o governo dispõe de projetos interessantes, que ele compra o esgoto, ele paga uma certa quantidade para que a indústria que está poluindo possa tratar dos seus efluentes, né? E isso poderia até diminuir. Nós temos casos internacionais bem interessantes. Nós podemos citar o caso do rio Tâmisa, que alguns anos atrás era um Tietê da vida, né? Só que o governo britânico investiu de tal forma nas regiões das margens do rio Tâmisa também com a conscientização da população, não é? Isso fez com que aquelas águas sejam praticamente potáveis, não é isso? Ou seja, hoje nós encontramos rios, você vai à Inglaterra e vê pessoas pescando no rio Tâmisa, da mesma forma na região de Estocolmo, na Suécia, que é o lago Mälaren, era um dos lagos mais poluídos do planeta. Hoje em dia você pesca salmão e você nada. Eu próprio já nadei naquele lago. Então, eu gostaria de saber, será que eu vou viver até poder nadar no rio Tietê? Uma boa pergunta. Muito obrigado pela entrevista. E, Ana Lu, é com você. No próximo programa, vamos continuar falando sobre o meio ambiente. O Conexão Mundo vai mostrar o que vem sendo discutido na sociedade internacional na área climática, como o efeito estufa, o aquecimento global do planeta e a poluição. A gente se vê na próxima semana.
Até lá!